Alexandre Matos, bacharel em Teologia, RU 3770754. Então, irei realizar a apresentação do portfólio. Nesse momento, nós estaremos apresentando o portfólio sobre inovação ao turismo, que nos foi solicitado pela Faculdade Uninter. O turismo é algo inerente ao ser humano. O turismo é algo que se estabelece a partir do momento em que uma pessoa ela se coloca em um movimento de mobilidade. Então, ela sai do seu lugar residencial, do seu lugar do trabalho, vai para um outro lugar com fins de entretenimento ou outros negócios. Segundo a Organização Mundial do Turismo, para que seja considerado turista ou seja considerado um turismo, é necessário que esse turismo ele seja realizado em uma mobilidade de até um ano, ou a partir de 24 horas até um ano. Então, é considerado um turismo. O Brasil, em termos turísticos, é caracterizado pela diversidade de opções. Então, o turismo é algo muito importante no mundo, principalmente na contemporaneidade. Nós vemos que o turismo ele faz com que as pessoas consigam rendas, o turismo ele faz com que as pessoas tenham contato com a cultura, e isso pode ser transformador. A Revolução Industrial foi um marco importante para o turismo, porque foi a partir da Revolução Industrial que o trabalho ele considerou as férias. Então, o momento do ócio, o momento em que as pessoas vão tirar um lazer. E o Brasil, como nós estamos vendo aí no slide, o Brasil, em termos turísticos, ele é caracterizado pela diversidade de opções. Então, o Brasil ele tem muito turismo. Tem as dunas, tem as praias, tem o turismo de negócio, que é particularmente em São Paulo, tem o Pantanal. Então, o Brasil ele é muito rico em turismo. E os brasileiros, geralmente, eles consideram realizar turismo especificamente dentro do Brasil, um turismo mais doméstico. O Brasil ele não tem muita tradição em ser também o foco de turismo internacional. O turismo no Brasil ele tem uma abrangência mais interna. Então, o Brasil ele tem uma diversidade de opções, ele é muito rico nisso. As perspectivas econômicas do turismo elas são muito importantes para a sociedade, para a economia, porque o turismo ele emprega, o turismo ele gera posições sociais, o turismo ele gera funções. Então, em relação às perspectivas econômicas, o turismo, principalmente no Brasil, ele emprega 7 milhões de pessoas. Então, é muita gente empregada, e em razão desse peso na economia, o PIB relacionado ao turismo ele é muito alto, ele corresponde a 8,1% da soma de todas as riquezas do país. Isso é muito impactante. Como nós vemos ali, ele impacta 53 segmentos da cadeia produtiva. Então, ele causa um impacto muito grande, ele é muito importante. O turismo ele, se torna algo que vai gerar crescimento para o próprio país. Em relação à cultura, o turismo ele também tem muita influência. Ele dissemina identidades regionais de afinidades. Então, o turismo ele diz o que o lugar é. Ele mostra a identidade de um lugar, e isso inspira as pessoas tanto individualmente quanto coletivamente.
ele dá a essência, por exemplo, de gerar uma influência para vocações nas pessoas. Quando uma pessoa viaja para um determinado lugar, isso pode ser transformador na vida dela, a ponto de ela, a partir do turismo, fazer decisões importantes na sua vida. Então, o turismo, ele em relação à cultura, ele é muito transformador. E em relação às perspectivas ambientais, então não adianta as pessoas fazerem turismo. Nós temos o ecoturismo, onde existe uma preocupação também com a ecologia. Então, por exemplo, alguém visitar um lago, tem pessoas que gostam desse tipo de turismo mais ambiental, ir para um lago, para uma cachoeira, só que não é apenas visitar, tem que haver preocupação para a preservação do lugar. E o Brasil, ele busca promover um contato mais próximo entre as pessoas e a natureza, esse é o objetivo do ecoturismo, mas a priorização da conservação, ela é necessária. Por isso existe essa reflexão em relação a como conservar, como tornar o lugar não um foco de destruição. Embora, por exemplo, existem lugares que haja grandes movimentações de visitação, esses lugares têm que ser conservados, porque existe um perigo de degradação por haver muitas visitações em determinados lugares. Então, existe uma necessidade também de preservação ambiental. E nós estamos falando sobre o portfólio. O portfólio, ele solicita que nós venhamos a refletir sobre algum elemento turístico. E eu escolhi, por eu estar em um curso de teologia, eu escolhi o turismo religioso, mais precisamente, nós vemos aí no slide, o Templo de Salomão, que se tornou um ponto turístico importante na cidade de São Paulo. Então, é um ponto turístico, porém, ele também é disseminador de teologia, que é o que nós vamos ver. Então, o Templo de Salomão, ele teve o início de construção em agosto de 2010. Ele é como se fosse uma réplica, uma representação do segundo templo da história dos judeus, que foi destruído com Nabucodonosor em 586 a.C. E essa obra da Igreja Universal, ela teve um custo de 680 milhões de reais. Então, nós já percebemos que é algo muito suntuoso, que é algo muito planejado, que é algo bastante impactante. Uma obra gastar 680 milhões de reais não é uma obra pequena, é uma obra tremendamente intensa. E o Templo de Salomão, ele se tornou tão importante a ponto dele ser considerado hoje mais importante, por exemplo, do que o Cristo Redentor. Então, ele traz benefícios para a cidade de São Paulo, porém, nós vamos também ver pontos críticos, e crítica a ele não falta, né? Nós temos várias críticas em relação ao Templo de Salomão, críticas teológicas e críticas econômicas. Então, nós vamos ver no portfólio uma dessas críticas. Então, o Templo de Salomão, ele se tornou algo grandioso, não é à toa, 680 milhões de reais, e a ponto de ele ter certificados de excelência em sites especializados de turismo. Então, ele é um turismo, ele é um ponto turístico. Ele é visto pelos sites especializados em turismo como um ponto turístico onde as pessoas vão lá contemplar aquilo que está presente lá. No momento em que ele foi formulado, que ele foi construído em 2010, nós tivemos um impacto econômico, principalmente ali na região do Brás, onde o Templo de Salomão ele foi construído.
Então, ele trouxe melhorias para o Brás, no momento em que ele foi construído. No momento que ele foi construído, se instalaram semáforos, uma melhoria, equipamentos para passagem de pedestres, então ele trouxe uma certa urbanização maior para o lugar, já existia, mas houve uma alteração, né, até na urbanização do lugar, instalação de guias rebaixadas para deficientes físicos, iluminação específica para faixas de pedestres, então houve benefícios nesse sentido. A igreja fez convênios constantes com estacionamentos, então um estacionamento grande no local que serve os frequentadores deste lugar, chegou a cobrar milhões de reais. Então, houve uma ascensão econômica, principalmente nos estabelecimentos envolvidos com essa obra. A Igreja Universal fez convênios, então houve transações comerciais em função da obra, gerando, então, uma intensidade econômica no local. Os aspectos sociais também trouxe transformações. Por exemplo, os jovens judeus, eles consideram que, por ser uma obra que trata das tradições judaicas do Antigo Testamento, e é uma obra que ressalta bastante isso, ela ajuda no antissemitismo, né, no preconceito em relação aos judeus. O antissemitismo é esse sentimento preconceituoso existente na sociedade em relação aos judeus, a ponto do desejo de matá-los. E, em razão dessa obra ressaltar as tradições judaicas, traz esse benefício social em relação ao antissemitismo, em tratar esse preconceito, né, em mudar o propósito desse preconceito. Os aspectos culturais, é uma obra muito importante em relação à cultura, a ponto de se tornar um referencial turístico para a cidade de São Paulo. Por exemplo, no site da Prefeitura de São Paulo é colocado o Templo de Salomão como um ponto turístico. Então, isso traz notoriedade para a cidade. E, em relação à cultura, isso também traz uma possibilidade das pessoas entenderem mais o Deus que se revelou biblicamente. Então, culturalmente, ele se torna um referencial turístico, a ponto de, ao ter contato com esse referencial cultural existente no lugar, as pessoas podem sair dali transformadas, podem sair dali maravilhadas com o que eles enxergam no lugar. Agora, a proposta de inovação. Então, agora vem a crítica, é a proposta que eu coloquei como inovação. É necessário se haver o público em geral uma conscientização do que significa ser cristão. Então, a obra ela tem muitas críticas. Os rabinos judeus ortodoxos consideram essa obra como um sincretismo religioso e como uma apropriação cultural. Porque o Templo de Salomão ele é único, né? Teologicamente, ele é único. Então, não existe uma réplica dele. Então, essa é uma crítica teológica. E uma outra crítica que nós vemos bastante é que a obra ela se tornou um referencial do capitalismo. Então, por se tratar de cristianismo, vai contra o que Jesus ele nos ensinou. É uma obra que estimula uma relação econômico-administrativa. Então, o cristianismo ele é inserido em um movimento econômico-administrativo, um movimento financeiro. As pessoas, quando vão lá a esse local, olham as obras existentes naquele lugar, os símbolos existentes naquele lugar, como se fossem adquirir uma obra de forma econômica. E isso vai na contramão do que Jesus ele ensina
a título de sermos referencial de Deus aqui na Terra. Então, é uma obra que tem um sentido capitalista muito intenso, a ponto de alguns andares desse templo existirem quartos luxuosos para os bispos da igreja morarem. E também muitas pessoas contribuem financeiramente para a manutenção da igreja, porque as pessoas que estão lá, os líderes que estão lá, ensinam as pessoas que, se elas contribuírem financeiramente para o templo, elas poderão enriquecer. Então, vai em contramão daquilo que Jesus ensinou. Então, é uma fé dotada de um sentido capitalista, e faz com que isso se torne algo a sair do foco. Então, o telos, o que é o telos? O telos é uma palavra filosófica, uma palavra aristotélica que se refere à essência de alguma coisa, porque é que aquilo foi formado. E Jesus, o relacionamento que Jesus ele propõe com o ser humano, o telos disso, o objetivo, o norte principal disso, é nós nos relacionarmos com Deus e não sermos não apenas admiradores de uma obra, nesse sentido artístico, mas nós sermos admiradores e também imitadores de Jesus. Então, aqui nós temos um sentido mais teológico e transformador. E qual que é a proposta? Que o marketing e a educação teológica da Igreja Universal venha trazer esse sentido realmente transformador para as pessoas. A obra ela é suntuosa, a obra ela traz transformação, a obra ela é importante, mas as pessoas têm que ter esse discernimento do verdadeiro sentido dessa obra, que é mostrar Jesus através dos símbolos existentes nesse lugar, para que as pessoas não apenas admirem a obra como algo de valor capitalista, mas admirem e tenham o desejo de imitar Jesus. Então, é necessário que haja essa conscientização por parte da própria igreja. Então, existe a necessidade de haver esse apelo por parte dos líderes da Igreja Universal, porque sermos cristãos não vem pelos atrativos materiais do templo, mas pelo descobrimento das verdades de Jesus nas próprias representações do templo. Embora o templo ele tenha representações do Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele também revelava, ele tinha a intenção de revelar Jesus. Então, isso deve ser o caminho teológico que deve ser fornecido pelos líderes da Igreja Universal. E o turismo religioso, ele não é apenas turístico nesse sentido de material, nesse sentido de mobilidade, nesse sentido de prazer cultural, mas pode ser um caminho teológico de reconstrução, de transformação para as pessoas que, ao ver aquela obra, elas têm, de algum modo, resgatado a história da Terra Santa, das tribos de Israel. E o que essa história ela pode nos trazer? Ela pode indicar a ação de Deus, que naquele momento da história sempre buscava um relacionamento com as pessoas. E esse é o sentido de Jesus, buscar um relacionamento com as pessoas. Então, as admiradoras ali do ponto turístico, elas devem enxergar isso na obra. Elas devem enxergar a ação de Deus e, para isso, elas devem ser estimuladas e ensinadas. Então é isso. Agradeço a todas as pessoas que estiveram vendo essa apresentação e espero que tenham gostado. Um abraço a todos.